Olá, investigadores otakus! Sejam muito bem-vindos ao lado mais sombrio da realidade aqui no canal Annie Crime Zone, onde a gente mergulha fundo em casos criminais reais, histórias perturbadoras, mistérios complexos e episódios que desafiam a nossa percepção de confiança, manipulação e justiça. O vídeo de hoje traz uma história real, inquietante e profundamente chocante. Um caso que abalou o Japão e que até hoje é lembrado quando se fala sobre manipulação psicológica, cultos religiosos perigosos e o impacto devastador que uma única pessoa pode ter sobre a vida de seus seguidores. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum caso novo. Aqui no Annie Crime Zone, a gente investiga histórias reais que parecem saídas de um roteiro de suspense. Agora vem comigo entender todos os detalhes desse caso real, que revela até onde podem chegar a manipulação psicológica, a fé cega e o poder que líderes carismáticos podem exercer sobre seus seguidores. Hoje, nós vamos falar sobre Sachiko Eto, uma mulher que ficou conhecida pela imprensa japonesa como The Drumstick Killer, ou a assassina das baquetas. Uma autoproclamada líder espiritual que convenceu seus seguidores de que possuía poderes sobrenaturais, capazes de expulsar espíritos malignos. Mas por trás dessas promessas de purificação espiritual, existia uma dinâmica de controle, medo e violência que acabaria levando à morte de 6 pessoas. Entre os anos de 1994 e 1995, na cidade de Sukagawa, na província de Fukushima, um pequeno grupo religioso liderado por Eto começou a realizar rituais cada vez mais extremos. Esses rituais, supostamente destinados a expulsar demônios do corpo dos seguidores, acabaram se transformando em algo muito mais sombrio. Essa é uma história que levanta muitas perguntas. Como essa mulher comum conseguiu convencer tantas pessoas de que ela tinha poderes espirituais? Por que seus seguidores aceitaram participar de rituais violentos? E como uma comunidade aparentemente comum acabou escondendo por meses um dos casos mais perturbadores da história criminal japonesa? Sachiko Eto nasceu em 21 de agosto de 1947, na cidade de Sukagawa, no Japão, poucos anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Na época, o país ainda se reconstruía social e economicamente. Sua vida no início não parecia diferente da de muitas outras mulheres japonesas daquela geração. Após terminar o ensino médio, ela se casou com um colega de escola. O casal teve 3 filhas e tentou levar uma vida simples na região de Fukushima. Durante anos, Sachiko trabalhou como vendedora de cosméticos, visitando casas e tentando aumentar a renda da família. Mas a estabilidade financeira da família começou a desmoronar quando seu marido sofreu um problema nas costas que o impediu de continuar trabalhando. Com o tempo, ele também desenvolveu problemas com jogos e dívidas, colocando a família em uma situação econômica muito difícil. Foi nesse momento de crise que Sachiko começou a se aproximar de grupos religiosos. O Japão possui uma longa tradição de espiritualidade que mistura elementos do budismo, do shintoísmo e de diversas crenças populares. Dentro desse cenário, não é incomum surgirem pequenos movimentos espirituais liderados por pessoas que afirmam possuir habilidades especiais. Sachiko passou a frequentar um desses grupos religiosos e gradualmente começou a acreditar, ou pelo menos afirmar, que também possuía habilidades espirituais. Por volta do início dos anos 1990, algumas pessoas próximas começaram a dizer que ela tinha poderes de cura, ou que conseguia identificar influências espirituais negativas nas pessoas. Esses comentários, combinados com a situação difícil que ela vivia, acabaram alimentando algo muito maior. Então, ela começou a se apresentar como uma espécie de guia espiritual. Por volta de 1992, a situação da vida de Sachiko mudou drasticamente. Seu marido desapareceu da vida da família, e a partir desse momento ela passou a assumir um papel ainda mais central dentro de seu pequeno círculo religioso.
Ela passou a afirmar que conseguia identificar espíritos malignos que estariam influenciando as pessoas. Segundo sua narrativa, esses espíritos precisariam ser expulsos por meio de rituais especiais. Com o tempo, algumas pessoas começaram a visitá-la em busca de orientação espiritual. Alguns desses seguidores eram jovens, outros eram famílias inteiras que acreditavam que ela poderia ajudá-los a resolver problemas emocionais ou espirituais. Gradualmente, sua casa em Sukagawa começou a se transformar em um ponto de encontro religioso. Nos finais de semana, vários seguidores iam até o local para participar de sessões de oração e rituais espirituais. Alguns viajavam até de cidades distantes para encontrá-la. Mas havia algo diferente naquele ambiente. Segundo vizinhos, era comum ouvir sons de orações intensas, batidas e cânticos que aconteciam até tarde da noite. Com o tempo, alguns seguidores começaram a morar na própria casa de Sachiko. Esse tipo de convivência intensiva é algo comum em grupos religiosos mais fechados, porque facilita o controle psicológico sobre os membros. E foi exatamente isso que começou a acontecer. No início, os rituais liderados por Sachiko eram apresentados como cerimônias de purificação espiritual. Ela afirmava que algumas pessoas estavam possuídas por entidades que ela chamava de demônios feios ou espíritos malignos. Segundo ela, essas entidades precisavam ser expulsas do corpo da pessoa para que a alma pudesse ser purificada. O método escolhido para isso era extremamente incomum. Sachiko e seus seguidores usavam baquetas de tambor taiko, um instrumento tradicional japonês, para golpear o corpo da pessoa que estaria possuída. Essas sessões eram chamadas de exorcismos. Segundo a própria Sachiko, o objetivo era destruir o corpo impuro para purificar a alma. Para quem estava dentro do grupo, aquilo era visto como um ritual religioso necessário. Mas na prática, esses rituais começaram a se tornar cada vez mais violentos. E, aos poucos, passaram a causar ferimentos graves em alguns membros. Entre dezembro de 1994 e junho de 1995, os rituais realizados na casa de Sachiko Eto atingiram um nível extremo. Durante esse período, 6 seguidores acabaram perdendo a vida após sofrerem agressões durante os chamados rituais de exorcismo. Entre as vítimas estavam homens e mulheres que faziam parte do grupo religioso. Alguns eram familiares de seguidores. Outros eram pessoas que passaram a questionar as decisões da líder ou demonstraram dúvidas sobre seus métodos. Segundo investigadores, os rituais eram realizados por Sachiko com a ajuda de alguns seguidores próximos. Entre eles estavam sua filha Yuko, Hiroshi Nemoto e Mitsuo Sekine. Nemoto, em particular, desempenhava um papel central no grupo. De acordo com a acusação, ele ajudou diretamente nas agressões que levaram à morte das vítimas. Com o tempo, as mortes começaram a acontecer em sequência. Mas o mais surpreendente era que os corpos não eram removidos da casa. Segundo relatos apresentados durante a investigação, alguns membros do grupo acreditavam que as vítimas poderiam voltar à vida. Sachiko dizia que os espíritos das pessoas ainda estavam presentes e que os corpos precisavam permanecer no local até que a purificação espiritual estivesse completa. Por causa disso, os corpos permaneceram dentro da casa por meses. Alguns foram encontrados deitados em futons, como se estivessem dormindo. Outros estavam em diferentes cômodos da residência. Esse cenário só viria à tona por causa de um evento inesperado. Uma das integrantes do grupo acabou sendo gravemente ferida durante um desses rituais e precisou ser hospitalizada. Esse fato acabou chamando a atenção das autoridades. Em 5 de julho de 1995, a polícia da província de Fukushima decidiu investigar a casa de Sachiko Eto. A investigação começou após familiares de uma pessoa desaparecida procurarem a polícia. Durante a busca na residência, os policiais fizeram uma descoberta chocante. Dentro da casa, foram encontrados 6 corpos em estado avançado de decomposição. Alguns estavam no local havia meses. A descoberta imediatamente levou à prisão de Sachiko Eto, sua filha Yuko, Hiroshi Nemoto e Mitsuo Sekine.
Posteriormente, a integrante sobrevivente que havia sido hospitalizada também foi acusada de participar das agressões. O julgamento do caso começou alguns anos depois e rapidamente chamou a atenção da mídia japonesa. Promotores argumentaram que Sachiko Eto havia utilizado sua posição como líder espiritual para controlar e manipular seus seguidores. Segundo a acusação, ela criou um ambiente em que questionar suas decisões era praticamente impossível. Durante o julgamento, Sachiko alegou que os rituais faziam parte de práticas religiosas e que ela nunca teve intenção de causar mortes. Mas o tribunal não aceitou essa argumentação. Em 2001, o Tribunal Distrital de Fukushima condenou Sachiko Eto à pena de morte. Seus cúmplices receberam penas severas, prisão perpétua para alguns participantes e penas longas de prisão para outros envolvidos. Nos anos seguintes, a defesa de Sachiko entrou com diversos recursos tentando reverter a sentença. Mas em 2008, a Suprema Corte do Japão rejeitou definitivamente o recurso e confirmou a pena de morte. Os juízes afirmaram que o crime tinha enorme gravidade e impacto social, especialmente porque envolveu abuso de autoridade espiritual sobre seguidores vulneráveis. Finalmente, em 27 de setembro de 2012, Sachiko Eto foi executada por asfixia mecânica na prisão de Miyagi, em Sendai. Ela tinha 65 anos. Sua execução marcou um momento raro na história recente do Japão. Ela se tornou a primeira mulher executada no país em 15 anos. O caso de Sachiko Eto continua sendo lembrado como um dos episódios mais perturbadores envolvendo cultos religiosos no Japão. Ele levanta questões profundas sobre manipulação psicológica, vulnerabilidade emocional e o poder que líderes carismáticos podem exercer sobre grupos fechados. Mais do que um caso criminal, essa história também é um alerta. Porque ela mostra como a fé, quando combinada com controle psicológico e isolamento social, pode levar pessoas comuns a participar de situações extremamente perigosas. E também nos lembra de algo importante. Mesmo em sociedades modernas e desenvolvidas, tragédias podem acontecer quando a confiança cega substitui o pensamento crítico.